Boa noite, criançada! Sejam bem-vindos a mais um culto do Mini, onde nós viemos adorar o nosso Rei, o Rei Jesus. Então eu convido a você, criançada, a afastar tudo que te atrapalha para juntos louvarmos o nosso Rei Jesus. Vamos cantar uma música que diz que Rei, Jesus é o nosso Rei. Você pode dizer isso junto comigo? Então vamos louvar juntos ao Senhor, tá bom? Com muita alegria. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pula, pulei, gira, girei, grita, gritei, Jesus é o nosso Rei. Pula, pulei, gira, girei, grita, gritei, Jesus é o nosso Rei. Rei, 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 Jesus é o nosso Rei. Jesus é o nosso Rei, isso mesmo, criançada. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o meu Rei, Ele é o seu Rei. E nós somos príncipes e princesas do reino do nosso Senhor Jesus. E é isso que estamos estudando no mês de setembro. Estamos dizendo que o reino de Deus foi feito para os príncipes e princesas dele. E eu sou uma princesa, você é um príncipe. E nós estamos nos preparando para irmos para o reino dos céus, morar com o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus. Então nós temos a nossa música, a música que fala do nosso tema, que somos príncipes e princesas do nosso Rei. E vamos morar com ele um dia no céu para sempre. Espero que você esteja se preparando para ir morar no reino dos céus, tá bom, criança? Então vamos cantar essa canção, cante junto comigo, vamos lá! Amiguinhos, Vamos então dizer que nós vamos morar neste lugar lindo, porque somos príncipes e princesas do Senhor Jesus. Cante comigo! E princesa. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno Rei, somos filhos do eterno Rei. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno Rei, somos filhos do eterno Rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lá do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes, as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno Rei, somos filhos do eterno Rei. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Somos filhos do eterno Rei, somos filhos do eterno Rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lá do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes, as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. É isso aí, criançada! Somos príncipes e princesas do reino do Rei Jesus. Mas para isso, estamos nos preparando. Isso mesmo, o reino dos céus não pode entrar de qualquer jeito. Precisamos nos preparar, estarmos limpos, mais branco, mais limpo do que a neve, mais alvo do que a neve, para irmos morar
no céu, porque este reino é um reino puro, é um reino que só entra aqueles que estão limpos, prontos para morar junto com o Rei Jesus. Você está preparado, crianças? Nós estamos falando do nosso texto bíblico, pedacinho da Bíblia, que está lá no Salmo 51, versículo 7, que nos fala justamente como nós devemos estar para irmos morar no reino dos céus. Precisamos estar limpos. E esse versículo que Davi escreveu nos diz assim: lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. Salmo 51, 7. É assim que nós devemos estar para morarmos no reino dos céus com o nosso Rei dos Reis, Jesus. Então nós precisamos nos preparar. E você está memorizando os versículos da palavra de Deus? Os versículos que nós estamos passando aqui no nosso culto para você gravar na mente e no coração? É uma forma de se preparar para ir morar no reino dos céus. Então vamos dizer mais uma vez com a tia Elisandra esse pedacinho da Bíblia? Fala bem bonito aí da sua casa. Lava-me e ficarei mais limpo do que a neve. Salmo 51, 7. É assim que nós devemos estar se quisermos morar no reino dos céus com o nosso Senhor Jesus. E nós estamos nos preparando para essa viagem. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos estar sempre preparando para morarmos no reino dos céus com o nosso Rei Jesus. Então tem algumas coisas importantes que nós precisamos fazer para esse preparo, para estarmos ficando de uma maneira muito jóia para irmos para o céu, morarmos com o Senhor Jesus. Porque lá, crianças, é um reino lindo, é um lugar maravilhoso, como a música que cantamos. É um reino onde as ruas são todas de ouros, as calçadas são de cristais. É um lugar muito lindo, diferente, que ninguém nem pode imaginar como é o reino dos céus, como é o céu. Mas eu quero ir para lá. Eu acho que você também quer. Então, para a gente ir para o reino dos céus, nós precisamos estar nos preparando para chegarmos lá. No outro domingo, a tia Elisandra falou que uma vovó queria levar uma mala cheia de pecados para o céu. No céu não entra pecado, no céu não entra medo, não entra mentiras, não entra inveja, não entra palavrões. Não, para entrar no céu a gente precisa se preparar. E hoje nós vamos ver isso aqui no nosso culto domingo. Vamos ver histórias bíblicas maravilhosas que nos mostram de reis, rainhas, príncipes e princesas que se prepararam para estarem fazendo a vontade do Rei dos Reis. Então, não saia daí, fique atento, porque tem muita coisa maravilhosa, muita coisa linda que nós vamos aprender hoje aqui no nosso culto domingo. Eu aguardo você, não saia daí, fique com a tia Elisandra aí no reino dos céus, aprendendo sobre o reino dos céus, dos príncipes e princesas do nosso Rei Jesus. Estamos falando neste mês de setembro sobre o tema mais alvo do que a neve. Estamos usando uma personagem das histórias infantis, isso, da literatura infantil. E essa personagem é uma princesa, e é a princesa Branca de Neve. Isso, nós vimos no outro domingo que a Branca de Neve era uma princesa que morava num castelo junto com o seu papai, o rei, e que ela não tinha mamãe, morava somente ela e o papai. Até que um dia o papai percebeu que precisava dar uma outra mamãe para a Branca de Neve. Foi então que ele resolveu se casar novamente. E aí ele se casou com uma rainha muito bonita. Ela era linda. Mas ela tinha um problema. Ela era malvada. Ela não gostava da princesa Branca de Neve. Então ela resolveu fazer muitas maldades com a princesa. E aí nós vamos ver nestes domingos de setembro o que essa história pode nos ensinar também nessa preparação, nessa viagem que nós estamos fazendo para o reino dos céus.
o que nós precisamos enfrentar para podermos chegar até o Rei Jesus no reino dos céus. Então, crianças, viaja com a tia Elissandra aí nessas histórias lindas da literatura infantil, mas muito mais ainda nas histórias da Bíblia, a palavra de Deus, onde nós vamos entender que como príncipes e princesas precisamos nos preparar. Para isso, vamos enfrentar muitos perigos, vamos enfrentar muitas maldades que o nosso inimigo, o diabo, quer fazer com a gente, assim como a madrasta da Branca de Neve. Então, vamos continuar nessa viagem aí e agora vamos ver o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a respeito desse preparo que nós precisamos ter para chegarmos no reino de Deus ou no reino dos céus, juntamente com o nosso Rei Jesus. Vocês estão vendo aqui na minha cabeça essa coroa? A coroa que foi na atividade da lição número 1, a lição que nós estudamos na semana passada, aqui no culto domingo. Então, se você ainda não fez a sua, a tia Elissandra já fez, olha, você vai precisar fazer, porque essa semana, no nosso roteiro, tem uma atividade que você vai precisar dessa coroa para você estar realizando. Então, peça aí a mamãe para fazer com você a coroa, que você já recebeu aí, né, no seu kit de atividades e você vai estar fazendo, tá bom, crianças? Não se esqueça. A nossa história bíblica de hoje está no livro de Esther. Esther foi uma moça que obedeceu às ordens de Deus e salvou o seu povo. É uma história muito interessante. Vamos com a tia Elissandra, então, lá no livro de Esther, tá bom? O livro de Esther nos conta a história de uma menininha, como a princesa Branca de Neve, que nós já falamos aqui hoje, era uma menininha órfã. O que é uma pessoa órfã? Órfã é quando a pessoa não tem nem o papai e nem a mamãe. Ela não tinha papai nem mamãe. Ela vivia com o seu primo. O seu primo que se chamava, tinha um nome um pouco estranho, Mordecai. Você pode falar comigo esse nome para você tentar memorizar? Mordecai. Isso mesmo. Mordecai era o primo que cuidou da menininha Esther. Ele cuidou dela com muito amor, ele cuidou da sua educação, da sua proteção. Ele educou na parte mais importante que uma pessoa precisa ser educado, que foi em conhecer e aprender a amar a Deus. Ele ensinou a Esther que ela deveria amar a Deus acima de todas as coisas, que ela não deveria adorar outras coisas, outros deuses, que o único Deus que ela deveria adorar era Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. E a Esther aprendeu direitinho. Ela cresceu sendo educada desta maneira, aprendeu direitinho que somente Deus deveria ser amado e adorado. E ela foi crescendo assim, nesses ensinamentos que o seu primo Mordecai deu a ela. O seu primo, ele trabalhava no palácio, isso mesmo, no palácio junto com o rei Xerxes. Ali o Mordecai cuidava dos portões do palácio. Ele abria e fechava os portões. E ele trabalhava ali enquanto a sua sobrinha, a Esther, ficava em casa cuidando de todas as tarefas de casa. Ela era uma menina muito obediente, muito trabalhadora, muito esperta e muito obediente e que amava muito a Deus. Então, um dia, o seu primo escutou lá no palácio que o rei estava precisando de uma nova esposa, de uma nova rainha, porque a rainha tinha feito uma coisa muito feia que o rei não gostou e ele mandou então a rainha embora. Naquela época era assim, quando as pessoas, as rainhas, os príncipes faziam algumas coisas erradas, os reis
não gostavam e mandavam embora. E foi isso que o rei Xerxes fez. E o Mordecai, que trabalhava no palácio, ele escutou que agora o rei estava precisando de uma nova rainha. Então, quando ele voltou para a sua casa, ele chamou a sua prima, a Esther. Esther veio. E ali, ele conversando com a Esther, ele disse o que ele tinha ouvido lá no palácio. Ele disse: olha, Esther, eles estão precisando de uma nova rainha. O palácio está sem rainha e o rei vai escolher uma nova rainha. Então, eu gostaria que você participasse do concurso para a escolha da nova rainha. E ela disse: Será que eu consigo ser rainha? E o Mordecai, o seu primo, diz: claro que você consegue. Você é uma moça bonita, inteligente e o mais importante, você ama a Deus. E aí ela ficou feliz e foi participar deste concurso para a escolha da rainha, da nova rainha do palácio. Só que para isso, todas as moças que foram escolhidas para participar desse concurso precisavam se preparar. Vocês se lembram que a tia Elisandra disse que para entrar no reino de Deus nós precisamos nos preparar? Então, se você quer ser príncipe e princesa de Jesus, você precisa se preparar. Assim foi o que aconteceu com a moça, com aquela moça linda, a Esther. E ela foi então se preparar junto com outras moças lá no reino, né? Onde estava para acontecer aquele concurso de beleza. Para isso ela tinha que se preparar toda, juntamente com as outras moças. E ela se preparou, sabe quanto tempo, crianças? Não foi pouco tempo, não. Ela se preparou por 1 ano, 12 meses. Ela e as outras moças que participariam também do concurso se prepararam para participar daquela escolha para a rainha. E aí elas começaram então todo o preparo. Ela foi para o castelo, foi lá para o palácio do rei. E ali tinha um empregado do rei que era responsável por cuidar daquele preparo, da beleza daquelas moças, daquelas meninas. E ela entrou também nessa forma de estar se preparando, se embelezando, cuidando dos cabelos, perfumes, roupas. Tudo foi preparado com muito cuidado para que elas concorressem, né, naquele concurso ali para a rainha do rei Xerxes. E Esther, então, junto com as outras jovens, com as outras moças, se preparou toda, arrumou seus cabelos, passou perfume, uma nova roupa, não é? E foi se apresentar para o rei, não é? Aconteceu um desfile, crianças, teve um desfile de todas aquelas moças que iriam concorrer para ser a rainha. E aí elas se apresentaram para o rei. Mas quando o rei viu Esther, ele não quis ver nenhuma outra moça. Ele se encantou com ela e disse: você é muito linda, você será a minha rainha. Eu não preciso ver mais nenhuma moça, você é a rainha. E Esther ficou muito feliz e ela foi então coroada a ser rainha. E a partir daquele momento, ela se tornou a nova rainha daquele palácio, junto com o rei. O seu primo Xerxes, seu primo Mordecai, ficou muito feliz por ela ter ganhado o concurso e se tornado a rainha. E aí, eles não podiam contar lá no palácio que eles eram parentes. O rei não podia saber que o Mordecai era primo da Esther. Então Esther
ali no palácio, ela sempre muito educada, não é? Muito inteligente, ela era uma boa rainha, né? Uma pessoa muito boa. E ela então ficava ali com as suas empregadas, sempre cuidando, tudo direitinho ali no palácio. Foi então que uma pessoa, gente, uma pessoa muito malvada, como a madrasta má da Branca de Neve, o nome dele era Amã. Amã era um dos empregados ali do palácio. Ele trabalhava para o rei Xerxes. E ele então ouviu dizer que tinha um povo judeu que estava adorando a Deus e que não queria se adorar a ele. Ele, o Amã, queria que as pessoas se curvassem e adorassem a ele. Ah, mas tinha alguém, uma pessoa, que lá no palácio não fazia isso. E essa pessoa era o Mordecai. E o Amã ficou muito bravo porque Mordecai não queria adorar a ele. Mordecai disse: eu adoro somente a Deus, eu não adoro a mais ninguém. E aí o Amã ficou muito bravo e foi falar com o rei. E quando ele se encontrou com o rei, ele disse: ó rei, Mordecai, ele não quer adorar a mim. Ele disse que só adora a Deus. Nós precisamos acabar com esse povo que não quer adorar aos nossos deuses, que adora somente a Deus. E aí o rei assinou um papel. Nesse papel estava dizendo que era para matar todas as pessoas que não adoravam a eles, mas que adoravam a Deus. Porque esse Amã, ele não gostava de Deus e nem das pessoas que amavam a Deus. Só que aquelas pessoas que eles iam matar eram as pessoas da família da rainha Esther e do primo dela, Mordecai. E então Mordecai escutou a conversa de Amã com o rei. E ele ficou muito preocupado porque ele ouviu que o seu povo seria morto. E então ele foi correndo falar com a rainha Esther. Então, como Mordecai não podia encontrar com a rainha lá no palácio, ele mandou que alguém entregasse para ela uma carta. E então Esther leu aquela carta que ela tinha recebido do seu primo. E lá estava escrito que o rei tinha mandado matar as pessoas do seu povo. Então ela começou a ler e começou a ficar muito assustada com aquela carta. E então ela enviou outra carta para o seu primo. E nessa carta dizia que ela estava com medo. O que ela deveria fazer? E então o seu primo mandou uma nova carta para ela. E nessa carta dizia o que ela tinha que fazer. Que ela precisava salvar o seu povo. Porque se Deus tinha permitido que ela se tornasse rainha, é porque Deus sabia, Deus precisaria dela ali para salvar o povo da morte, não é? Então, ela mandou uma carta para o seu primo, dizendo assim: fala com todo o povo para orar e se preparar. Ficar sem comer, jejuar, ficar sem comer e só orando, porque Deus vai salvar todo o nosso povo. Mas para isso nós precisamos nos preparar. Isso mesmo, criança, do mesmo jeito que ela se preparou, se embelezou para participar do concurso para ser rainha, agora ela precisava se preparar com Deus, precisava preparar para vencer o rei naquela maldade que ele estava querendo fazer com o seu povo. Então, ela mandou o povo orar e ficar sem se alimentar para poder ouvir a resposta de Deus. E aí ela começou a fazer isso. Ela também começou a orar e a se preparar. Até que depois de 3 dias que ela estava orando e o povo também, ela criou coragem e foi falar com o rei. Só que as pessoas não falavam com o rei. Para falar com o rei tinha que marcar
marcar com ele, não podia, mesmo ela que era a rainha, não podia entrar lá na sala do rei sem antes marcar com ele. E aí ela resolveu, ela criou coragem e foi lá e bateu na porta para falar com o rei. E o rei disse, pode entrar. E aí ela entrou para falar com o rei e disse assim, ó rei, eu preciso que você chame Amã para um jantar. Eu vou preparar um jantar bem gostoso para vocês amanhã, tudo bem? Aí o rei, tudo bem, o que você deseja? Ela falou, vamos para o jantar e lá eu vou falar com o Senhor o que eu desejo. E aí ela preparou um jantar para o rei e também para Amã. Naquele jantar, Esther então contou para o rei qual era o plano que Amã tinha para matar o povo judeu. O povo judeu era o povo dela, da família dela. Então, ela falou para o rei que ela era do povo judeu e que Amã queria destruir todo o seu povo. O rei não concordou e mandou prender Amã e falou que ninguém ia tocar no povo da rainha Esther, porque o rei amava a rainha. Ela conseguiu conquistar o coração do rei. E aí, ela conseguiu que todo o seu povo fosse salvo. Crianças, a rainha Esther, ela foi muito corajosa. Ela enfrentou o malvado Amã e ela foi falar com o rei e ela teve coragem de falar para o rei que o povo judeu era da família dela. Se ela não fosse corajosa, ela não falaria, porque ela teria medo de ser morta também junto com o seu povo. Mas ela confiou em Deus. E vocês lembram que ela se preparou? Ela orou 3 dias, ficou sem se alimentar, falando com Deus, orando a Deus, pedindo pelo seu povo. Para a gente ter coragem como a rainha Esther, nós precisamos buscar a Deus como ela buscou. Por isso ela foi uma rainha vencedora e conseguiu salvar todo o seu povo da morte. E é assim que faz todo príncipe e princesa de Jesus. Busca a Deus, prepara em oração, ora todos os dias, lê a palavra de Deus, ama a Deus. Para você estar sempre preparado para salvar o seu povo, salvar alguém da sua família que precisa aceitar a Jesus. Você precisa ser corajoso, corajosa, como foi a rainha Esther. E por isso ela conseguiu que Deus salvasse toda a sua família. Então, se você quer salvar a sua família, quer salvar alguém que você conhece, você precisa ser corajoso, corajosa, como foi a rainha Esther. E para você, menino, a Bíblia também nos conta a história de reis, não é? De meninos que, assim como a rainha Esther foi preparada, que cresceu conhecendo a palavra de Deus, nós também temos o menino Davi, né? Você conhece muito bem a história do menino Davi que venceu o gigante Golias. Davi também foi escolhido por Deus para ser um rei. E ele também foi preparado. Quando ele lutou contra o gigante, ele estava sendo preparado por Deus para que quando ele crescesse, ele se tornasse um rei. Então a Bíblia também nos conta a história desse menino, o menino Davi, que foi preparado e quando ele cresceu, ele também se tornou um rei obediente a Deus, um rei que cumpriu todos os propósitos de Deus, que também obedeceu a Deus em tudo. Encerramos então a nossa história de hoje, onde nós aprendemos com o rei Davi e a rainha Esther lições preciosas. A rainha Esther nos ensina a lição preciosa da fidelidade, o quanto é importante sermos fiéis a Deus. E Deus salvou a família dela, o povo dela, por causa da sua fidelidade. E Davi, a lição de obediência e dependência de Deus, que foi assim que ele conseguiu vencer aquele gigante Golias. E aí, quando ele cresceu, ele se tornou o rei Davi, aquele
que a Bíblia chama de amigo de Deus, aquele que caminhou com Deus. Você quer ser um príncipe, uma princesa que caminha com Deus, que é fiel a Deus, obediente e dependente de Deus? Então você precisa se preparar, assim como esses dois, esse rei e essa rainha fizeram. Eles se prepararam, passaram por um tempo de preparação para poder estar fazendo aquilo que agrada o coração do nosso rei. Então, seja um príncipe e uma princesa que agrada o coração de Deus. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo pela história que tivemos hoje e pedindo a Ele que nós possamos ser príncipes e princesas como Davi e como Esther, que foram obedientes, que amaram a Deus acima de todas as coisas. Então cruze aí, criança, os seus dedos, chama aí quem está perto de você e vamos falar com o nosso Deus nesta hora, tá bom, criança? Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nesta noite nós te agradecemos de todo o coração, porque somos príncipes e princesas do reino de Jesus. Estamos felizes porque aprendemos a história de uma rainha e um rei que foram obedientes e dependentes e fiéis ao Senhor. Nós agradecemos, ó Deus, e queremos ser como Esther e Davi. Queremos ser, ó Deus, príncipes e princesas que busquem, que amem a Deus. Nos ajude a te amar, a te obedecer. É o que nós queremos. Queremos estar prontos para encontrarmos com o Rei Jesus no reino dos céus. Por isso, enquanto estivermos aqui nessa terra, nós queremos nos preparar para estarmos encontrando com o Senhor. Ó Deus, abençoe a nossa semana. Muito obrigado por tudo que aprendemos aqui hoje. Lava-nos, ó Deus, para ficarmos mais limpos do que a neve. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, crianças. Estamos terminando mais um culto do Mini e queremos te agradecer por participar com a gente. Você que é da Primeira Igreja Batista, você que é de outras cidades, de outras igrejas, um beijo carinhoso, muito obrigado pela sua participação. E a você que está fazendo aniversário, parabéns para você, um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Não saia daí. Fale com o papai e a mamãe para ficarem aí, porque teremos o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus. Então, chame toda a família, porque agora é o culto da família toda, tá bom? Fique aí, que assim que terminar aqui o nosso culto, nós iniciaremos o outro culto com a participação de todos vocês. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.